Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai rever hoje um gênero muito interessante que é a biografia, certo? Do livro 2 aí de vocês, livro de língua portuguesa número 2, tá bom? Capítulo 3. O capítulo tem o título Retratos do Mundo, tá bom? A gente vai encontrar esse conteúdo na página 33, da 33 a 43, tá certo? O que é que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai rever o que é biografia, né? Como é que ela se estrutura, quais são as suas principais características, vai observar a estrutura, como é que ela se organiza, né? O que é que um bom escritor, um escritor que está pretendendo escrever uma biografia, ele precisa saber para que coloque as suas ideias lá no papel, tá certo? E a gente vai entender um pouco do universo ficcional da biografia e do não ficcional também, tá certo? Eu separei para vocês aí dois livros interessantes, tá bom? Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Que eu acho que é uma das grandes obras-primas da língua portuguesa, certo? E a gente traz também o Sobrevivi e Posso Contar, da Maria da Penha, tá certo? Eu acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar da Maria da Penha também. Ok, pessoal? Então vamos lá? Vamos começar aí a nossa viagem de hoje. Gente, resgatando aqui, o que é a biografia? É um gênero literário em que o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas de um modo geral, né? As biografias elas contam a vida de alguém, tá bom? Então é de modo geral, generalizando mesmo, tá certo? Quais são as principais características? O que é que eu posso reconhecer nesse gênero literário? É um gênero narrativo, narrado em terceira pessoa, certo? Ele traz a ordem cronológica dos fatos, ele traz um conjunto de informações sobre a vida de alguém, pode ser um desconhecido, né? Enfim, vai depender muito do tipo de público que o escritor ele quer atingir, tá certo? Ele traz também, principalmente, relatos de fatos marcantes da vida da pessoa, certo? Uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, certo? As construções aí, tá bom? Predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. E a verossimilhança dos fatos narrados, tá certo, gente? É aquilo assim, poxa vida, como é que o escritor ele vai conseguir transpor pra gente se ele não viveu? Gente, aí tá a pesquisa. O bom escritor, né, o bom observador, ele vai a fundo, ele vai pesquisar a fundo a vida da pessoa. E geralmente, quando é uma biografia feita em vida ainda, o escritor, o pesquisador, ele convive com a pessoa biografada. Então, ele tem mais possibilidade de ter acesso a detalhes importantes que vão fazer toda a diferença e vão aproximar o leitor da pessoa biografada, certo? Então, assim, e aí, Érica, é mais difícil quando um escritor, por exemplo, vai biografar a vida de uma pessoa que já faleceu, que já fez a passagem, né? Sim, é mais difícil. Mas aí está a dedicação do biógrafo, né? Do escritor. Como é que ele vai fazer? É muita pesquisa, ele vai se debruçar, ele vai atrás de pessoas que conviveram com aquela pessoa quando ela era viva, quando ela estava entre nós. Ok? Então vamos lá. Gente, eu trouxe aí pra gente, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque Machado de Assis, pessoal, é um dos maiores mestres da escrita brasileira, quiçá mundial, certo? O Machado, ele tinha uma característica especial. Ele era muito detalhista, ele gostava muito de se ater aos detalhes. Por quê? Porque isso facilita com que a gente entre mesmo no livro, que a gente perceba a noção de como é que é tratado o tema, de como é que é levada a história. São artifícios textuais que o Machado ele consegue trazer que a gente venha para dentro do texto mesmo de verdade. Né? Então, no detalhe de uma sala, certo? No detalhe de um andar na rua que aparentemente parece simples, ele detalha tudo. Então, se ele vai dizer que um personagem ele estava dentro de um quarto com abajures lilás, certo? Que para mim essa descrição é muito simplória. Ele vai dizer que o
determinado personagem estava sentado, que a roupa dele era claro, era escura, que ele tinha um tom de deboche no rosto, ou que ela era uma mulher muito bonita, que tinha a pele muito sedosa, os cabelos, né? Ele vai entrar em muitos detalhes. Então, o Machado de Assis, ele traz toda essa característica que é peculiar da escrita dele para dentro da Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E é uma coisa interessante, por quê? Porque é uma biografia ficcional, certo? Que cai aí dentro dos gêneros, dentro da biografia, do viés da biografia, certo? E traz a história de quem? Do Brás Cubas, né? Que ele era membro de uma sociedade patriarcal brasileira, né? Da época, ele era cheio de privilégios, a família dele era rica, né? Então, ele era muito gostava muito de curtir a vida, gostava muito de aproveitar a vida, namorava bastante e tudo, né? Só que ele era muito encantado pelo dinheiro, né? Ele era muito bobo e as pessoas faziam ele de gato e sapato. Ele era muito superficial, certo? Então, assim, o livro conta a história desde a época mais tenra de infância dele, aí passa pela juventude, passa pelas decepções amorosas, né? E passa aí pelo final da vida lá, que é o quê? Que mostra a trajetória de um homem que passou a vida toda atrás de construir grandes coisas que, na verdade, de subir, de ascender socialmente, né? Mas que, na verdade, terminou a vida como uma pessoa que ainda, enfim, eu não vou dar spoilers, mas é um livro que vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Especialmente pela escrita de Machado de Assis, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá ok? Então a gente tem aí na nossa parte não ficcional, de biografia não ficcional, a gente tem o Sobrevivi, Posso Contar, da Maria da Penha. Gente, a Maria da Penha, ela é muito conhecida pela luta a favor do direito das mulheres, principalmente contra a violência, né, em casa, contra a violência doméstica. Então, a Maria da Penha, ela muito jovem, ela foi vítima de um atentado pelo seu marido à época, né? Então, ela quase perdeu a vida e ela tinha uma vida normal, ela é professora e tudo. E ela sempre levantou essa bandeira, por quê? Porque é um crime atroz, né? Então, ela conta nesse livro todo o que aconteceu, os traumas que ela teve, né? A dificuldade que ela teve, até culminar no nome dela. Ela lutou tanto para conseguir falar em nome das mulheres contra a violência doméstica, que ela conseguiu, né, que na Constituição fosse estabelecida uma lei que fala diretamente sobre, no jurídico, no meio jurídico, a lei número 11.340, que tem o nome dela, Lei Maria da Penha, que pune o agressor, né? Então, assim, os agressores, as pessoas que cometem essas violências contra a mulher, e principalmente a violência doméstica, que é, infelizmente, muito cultural aqui no nosso país, né, gente? Então, pronto, tá aí as duas dicas de biografia ficcional, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá bom? Para vocês lerem. Vocês encontram muito facilmente esse livro. E esse outro, da Maria da Penha, que é Sobrevivi, Posso Contar, que vocês vão gostar muito também. É um livro muito forte, é um livro que inspira muita gente. Tá bom, pessoal? Então, só levando aqui para vocês, sei se vocês não esqueceram, tá bom? Mas é importante dizer que vocês precisam ver lá o portal site, tá? Verifiquem as atividades de vocês, tá bom? As atividades agendadas. Procurem não perder lá as datas, tá ok? E verifiquem a Agenda Edu diariamente. E outra coisa, não esqueçam de estar presente com a gente lá nas nossas lives, nas nossas gravações. Tira dúvidas de vocês, tá certo? Na semana. Então, um grande abraço, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. A gente vai já já voltar a se encontrar novamente, tá? Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.